será que a ventosa terapia real, ou seja, a técnica aplicada de verdade, ela é melhor que uma ventosa placebo? De 1.865 estudos, somente 6 que preencheram os critérios dessa revisão sistemática. Existe evidência científica provando, mostrando, né, que nós podemos usar a ventosa para poder tratar a dor? Olá, sejam todos bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso programa Físio Atualizada. Bom, que programa é esse, Rayane? Nesse programa nós fazemos o quê? Atualizações sobre condutas de tratamento. E nesse canal eu ensino técnicas, raciocínio clínico, tratamento para fisioterapeutas terem segurança para poder atender e reduzir as dores dos seus pacientes em mais de 50%. Já logo ali, ó, na avaliação. Bom, eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta, mestre, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma técnica que ela explodiu no mundo inteiro entre 2015 e 2017. Ela explodiu principalmente depois das Olimpíadas, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2016, quando o nosso famoso nadador Phelps ele apareceu cheio de marcas circulares e roxas ali pelo corpo. É a nossa famosa ventosa terapia. Então, a partir dali, das Olimpíadas de 2016, que ela ganhou uma enorme popularidade. Mas será, pensa aí, será que a ciência acompanhou todo esse entusiasmo? Será que é isso tudo mesmo? E aí, é o que vocês vão descobrir no episódio de hoje. Então, ó, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder as próximas atualizações aqui. Bom, bora para o nosso primeiro estudo. Vou compartilhar aqui. Esse estudo aqui, ele foi feito em 2012. Tá, e o que esse estudo aqui tem a dizer para nós, Rayane? A ideia deles aqui foi fazer uma revisão sistemática gigantesca, uma revisão grande, onde eles buscaram responder toda aquela questão da ventosa terapia através de tudo que existia sobre a ventosa terapia, através de vários estudos. Então, eles encontraram cerca de 550 estudos, onde eles foram analisando um por um. E eles chegaram na conclusão que somente aqui desses 550, ó, quer ver? Aqui embaixo a gente vem mostrando. Desses 550 estudos que eles buscaram, que estavam falando sobre a ventosa terapia, somente 73 eram ensaios clínicos randomizados, ou seja, aqueles estudos onde eles vão realmente testar a técnica nos pacientes. E a ventosa, nessa época, nesses estudos, ó, em 2012, ela era utilizada para vários fatores. Ela era usada como tratamento, né, na herpes zoster, na paralisia facial, para acnes no rosto, acnes nas costas, para espondilose cervical, lombalgia, síndromes dolorosas. Então, ela era usada para vários tipos de sintomas, para vários tipos de patologias. E o resultado aqui, desse estudo é muito interessante, porque o que esse estudo mostrou? Eles concluíram que muitos desses estudos, né, desses 550 estudos, mostravam resultados positivos, que a ventosa ela parecia produzir melhores resultados do que nenhum tratamento. Então, ela era ali algo promissor, mas que parecia que ela e também que ela poderia potencializar outras terapias. Então, é isso que esses estudos estavam trazendo. Porém, o que os autores concluíram? O que os autores trouxeram para nós aqui? Eles trouxeram alguns problemas em relação ao uso da ventosa, como, por exemplo,
Um detalhe muito importante, os próprios autores chamaram a atenção que, para vários problemas nesses estudos. Então, que eles não eram, primeiro, que eram estudos com pequenas amostras. O que que é isso? Poucos pacientes participando dos estudos. Segundo problema que esse estudo aqui de 2012 trouxe é ausência de cegamento. O que que é isso? É que existia estudos na época onde o paciente ele sabia exatamente qual tratamento ele ia receber, qual tratamento ele estava recebendo. Isso interfere nos resultados. Então, cegar, o paciente não saber qual técnica ele vai receber, é importante para a gente poder saber que realmente aquela técnica é boa, é eficaz. Terceiro problema desses estudos, ausência de placebo, ou seja, não existia um grupo recebendo um tratamento falso, achando que estava sendo tratado com o tratamento correto para poder comparar os resultados. Então, esses estudos, até 2012, não existia nenhum estudo assim, onde a gente comparava a ventosa com o tratamento da ventosa certinho com um tratamento falso da ventosa, para poder comparar, para ver se realmente esses dois grupos, esses dois grupos de pacientes iam melhorar. Não tinha. Quarto problema estava na randomização, ou seja, os pacientes eles eram distribuídos de forma, como é que fala? Os pesquisadores que decidiam onde eles iam dividir esses pacientes nos grupos. Resumindo, eles não eram distribuídos de forma aleatória. Isso reduz a eficácia do estudo. Isso deixa o estudo cada vez mais duvidoso dos seus resultados. Ele perde a qualidade quando os pacientes eles são divididos de forma conveniente e não de forma aleatória, tá? E por último, por último aqui, todos esses estudos eles tinham um alto risco de viés, que significa o quê? Que os resultados encontrados, eles podem parecer melhores do que realmente são, por causa de todas essas falhas metodológicas. Então, isso aqui foi um estudo bem promissor, feito em 2012, tá? Que teve aí, que já diagnosticou, viu essa falha nesses estudos, essa falha metodológica em todos os estudos que tinham sido produzidos até essa época, de 2012. Então, conclusão. Agora, presta atenção aqui. Porque essa frase é a frase mais importante desse estudo, que eles puderam concluir, que é o seguinte: a ventosa, ela é algo promissor, parece promissor, mas são necessários mais estudos mais rigorosos para poder confirmar esse achado. Até o atual momento, 2012, não existia. Parece que os próprios autores, eles foram bastante cautelosos na hora de falar. Hora nenhuma eles falaram assim, é boa, usa, vai lá, ela é excelente. Hora nenhuma. Eles foram bem cautelosos aqui para poder concluir isso aqui, tá? E aí, muita fisioterapeuta muitos profissionais usam esse artigo aqui como uma espécie de prova para poder falar que a ventosa terapia gera efeitos. Mas a conclusão dos próprios autores foi muito mais cautelosa do que a gente imagina, tá? Agora, um outro estudo que foi feito em 2014, foi um estudo melhor, foi um estudo publicado numa excelente revista, também é uma revisão sistemática, e a ideia deles aqui, o objetivo desse estudo é simples. Eles foram o quê? Responder uma pergunta bem simples, que é saber, bom, vamos pesquisar aqui, existe evidência científica provando, mostrando, né, que nós podemos usar a ventosa para poder tratar a dor? Esse aqui foi o objetivo. Existe algum estudo, a evidência científica, ela apoia o uso da ventosa para poder tratar a dor, para tratar pacientes com dor? Esse é o objetivo desse estudo. Bom, e aí o que que eles fizeram? Bora lá na metodologia desse estudo. Aqui. Eles
pesquisaram 14 bases de dados científicas, buscaram aqui todos os estudos que estavam falando sobre isso, sobre esse assunto, a ventosa terapia, e no final de buscar todos esses estudos, eles concluíram que ficaram somente com 6 estudos. Apenas 6 de um mundaréu de estudos, chegaram a 2.182 estudos, subtraíram, ficaram em 1.865 estudos. De 1.865 estudos, somente 6 que preencheram os critérios dessa revisão sistemática, ou seja, que eram estudos que foram mais bem conduzidos, estudos bons, e aí eles foram analisar esses 6 estudos aqui. E alguns estudos desses mostraram o quê? Que a ventosa teve uma melhora na lombalgia, nos pacientes com neuralgia do trigêmeo, na dor oncológica, na braquialgia, tá? Porém, eles também encontraram riscos de viés inclusos nesses estudos. Encontraram alguns problemas nesses estudos. Os principais problemas que esses autores aqui encontraram nesses 6 estudos foram poucos estudos fortes nessa área, estudos com amostras pequenas, poucos pacientes participando, ausência de cegamento, alto risco de viés, associação com outras terapias. E aí, quando a gente fala assim, o estudo tem uma qualidade metodológica baixa, é porque você não pode confiar 100% na conclusão desse estudo, porque foi um estudo mal conduzido, um estudo cheio de viés, tá? E qual foi a conclusão desses autores aqui, nesse estudo de 2014? O que os autores concluíram? Aqui, contribuição, beleza. Aqui, implicações em relação à pesquisa, à prática. Então, conclusões desse estudo. Os autores concluíram, mais uma vez, eles foram bem cautelosos ao falar sobre a ventosa terapia, então eles não chegaram falando bom ou não funciona. Eles falaram que existe aqui alguns sinais promissores, em relação ao uso da ventosa, mas, mais uma vez, são necessários mais estudos sobre a ventosa terapia. É preciso ter mais estudos aqui, são poucos. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Percebe uma coisa interessante. Esses 2 estudos, de 2012, 2014, eles ajudaram muito a impulsionar a ventosa. São estudos base, onde as pessoas usam para poder afirmar que a ventosa ajuda, que a ventosa resolve, que a ventosa tem todo esse efeito aí popular que a gente conhece. Mas os próprios autores dos 2 estudos, eles nunca disseram que a ventosa era comprovadamente eficaz. Não tem isso falando aqui nos estudos. Quem criou todo esse entusiasmo exagerado foi a interpretação errada que muita fisioterapeuta fez através desses 2 estudos. E isso acontece muito na nossa profissão, isso é muito comum na nossa profissão. Às vezes a gente se apaixona pela técnica e esquece de analisar a qualidade da evidência dessa técnica, a qualidade metodológica, o que os estudos trazem, o que os autores falam, o que os pesquisadores encontraram. E nesses 2 estudos a gente tem aqui isso, os autores, hora nenhuma, comprovando, afirmando que a ventosa é uma técnica comprovada cientificamente. E assim, eu mesma já usei muito a ventosa no estágio, quando eu formei. Então, praticamente todo paciente que aparecia para mim com dor, eu achava que eu tinha que usar a ventosa para fazer liberação, para poder aliviar a dor, para poder eliminar toxina, para poder gerar mais, fazer vasodilatação e que melhorava a dor do paciente. Então, todo paciente eu usava, quase todo, era raro aquele paciente que eu não usava.
né? E você, me conta aqui nos comentários, você já usou a ventosa com algum paciente, seja no estágio ou pós o estágio, na prática particular, tá? Me conta aqui que eu vou gostar de saber. E já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, porque nós vamos aprofundar muito ainda nesse tema aqui. Nós vamos passar agora para um quarto estudo, que é o terceiro, na verdade, né? Que é um estudo, ó, realizado em 2016. Então, vamos dar mais um saltinho aqui. A gente falou de um estudo de 2012, 2014, agora vamos pegar um de 2016, bem no boom ali da nossa, da história da ventosa terapia, né? E aqui, nesse estudo, a história começa a mudar. Por quê? Porque aqui, os estudos mais antigos, eles comparavam a ventosa com não fazer nada, né. Mas esse estudo aqui de Laut e todos os seus colaboradores, eles fizeram uma pergunta muito mais interessante. O que que eles foram buscar e estudar em relação à ventosa terapia? Eles buscaram que, será que a ventosa terapia real, ou seja, a técnica aplicada de verdade, ela é melhor que uma ventosa placebo? E aí, como foi feito isso? Eles dividiram os pacientes em 3 grandes grupos, aqui na metodologia, ó. Eles dividiram os pacientes em 3 grandes grupos. O primeiro grupo recebeu a ventosa tradicional, aquela ventosa onde eles aplicaram direitinho toda a ventosa no paciente, né, do jeito que ela tem que ser aplicada. No segundo grupo, o que eles fizeram? Aplicaram uma ventosa falsa, tá? O que que é a ventosa falsa? É uma ventosa placebo, onde os pacientes achavam que estavam recebendo a ventosa, mas praticamente não havia nenhuma sucção ali, só fingindo, só o copinho em cima ali, um pouquinho de sucção, para ele poder achar que estava recebendo a ventosa, toda a técnica do jeito que deveria. E o terceiro grupo era um grupo controle, que era um grupo que não recebia nada, um grupo apenas, que recebeu apenas os cuidados habituais, e servia para comparar aqui com esses outros 2 grupos. E assim, isso dá trabalho demais para fazer um estudo assim, você tem que recrutar as pessoas, dividir, né, de forma ali é um estudo cego, então foi distribuído as pessoas de forma cega, né, eles não sabiam para que grupo que eles iam, eles não sabiam qual ia receber, eles não sabiam que tinha ventosa falsa com a ventosa verdadeira, mas a nada, não recebia nada. Então, assim, é um estudo lindo e que veio resolver isso aí, essa pergunta. Será que ela tem o mesmo efeito que o placebo? E aqui vem uma parte muito interessante nos resultados, que é que eles encontraram que tanto a ventosa tradicional, a técnica, mesmo sendo aplicada direitinho, tanto ela quanto a ventosa falsa, ou seja, eles achavam que estava recebendo a ventosa, mas não estavam, esses 2 grupos melhoraram as suas dores. Os 2 tiveram os mesmos resultados. Quem recebeu a técnica direitinho e quem recebeu um placebo da técnica. Os 2 chegaram no final com os mesmos resultados, melhoraram a dor, tá. Olha que legal. E aí, quando os pesquisadores compararam diretamente as 2 técnicas, não teve nenhuma diferença entre eles. Foi a mesma coisa, eles tiveram os mesmos resultados aqui, ó, né, depois de 18 dias, depois de 6 meses, eles tiveram os mesmos resultados, quem recebeu a técnica e quem recebeu a técnica falsa, tiveram os mesmos resultados. Isso significa que grande parte da melhora do paciente que recebe a ventosa terapia pode estar relacionado ao próprio efeito placebo acontecendo no cérebro do paciente e não necessariamente a sucção em si. Então, só do paciente saber que ele está recebendo uma terapia, um tratamento,
ele já tende a ter uma melhora no cérebro. O cérebro já começa a entender que ele vai melhorar e ali ele percebe, tem essa percepção de melhora. Porque o paciente que recebeu e o paciente que não recebeu, eles tiveram a mesma resposta de que eu melhorei. E isso mudou com muita coisa, mudou bastante coisa em relação aqui à história, tá? Por quê? Começou a surgir a hipótese de que, então, grande parte dos benefícios da técnica poderia estar relacionado à expectativa do paciente, à atenção recebida, ao cuidado e ao próprio efeito placebo, e não necessariamente o efeito da técnica em si. Então, olha que importantíssimo foi esse estudo aqui feito em 2016. Ele respondeu muitas dúvidas aqui para nós. Mas a gente vai dar um salto agora maior ainda e nós vamos para um estudo feito em 2026. Janeiro de 2026. Então, a gente já pula aqui 10 anos na história da ventosa terapia, mas teve outros estudos, teve um estudo muito importante em 2018, outro muito importante em 2022, mas eu vou pular já para esse mais recente aqui, que é esse de 2026, onde o que eles qual foi a pergunta que esse estudo quis responder, né? Foi exatamente se qual é os efeitos, né, da técnica da ventosa terapia comparado com um placebo, uma ventosa terapia falsa em pessoas pacientes com complicações musculoesqueléticas. Uma revisão sistemática com meta-análise. Eles buscaram investigar o efeito a comparar, né, as duas técnicas, a placebo, a ventosa com placebo. Qual é o resultado? O que eles encontraram aqui? A curto prazo, resultado aqui desse estudo. A curto prazo, esse estudo encontrou o quê? Uma evidência muito baixa de diferença. A médio prazo, apenas um estudo mostrou algum benefício, com uma evidência bem certa, e a longo prazo não foi possível demonstrar alguma superioridade, ou seja, eles têm o mesmo efeito, a ventosa falsa com a ventosa verdadeira, tá? Conclusão desse estudo lindo aqui de 2026, bora lá. O que esses autores concluíram, né? Estudo recente, uma belíssima revisão sistemática com meta-análise aqui, ó. O que os autores concluíram para nós em relação a esse estudo? Que a evidência científica sobre esse assunto é muito incerta para poder afirmar que a ventosa seca ela seja superior à ventosa placebo, ou seja, em outras palavras, quando os estudos mais modernos comparam a ventosa verdadeira, a técnica sendo aplicada da forma correta, com uma ventosa falsa, a técnica sendo aplicada de forma errada, os efeitos são iguais. Os efeitos são os mesmos. É a mesma coisa. Então, o paciente recebendo ou recebendo a técnica mal feita, ele vai ter o mesmo efeito. E isso faz os pesquisadores questionarem se os benefícios observados, os benefícios que muitas pessoas apoiam, que os pacientes realmente falam, porque eles chegam a falar para a gente: eu senti melhora, eu sinto melhora. E aí, o que os pesquisadores aqui nesse estudo questionaram? Se realmente esses efeitos, esses benefícios vêm da técnica ou do próprio efeito placebo e do contexto do tratamento. Só que o paciente está ali recebendo uma técnica, ele já sente que melhorou, ele já sente que teve um resultado porque ele está recebendo alguma coisa. Então, é o que os pesquisadores chegaram, deixaram aqui alguns pontos importantes em relação a isso aí, tá? Em relação ao uso da ventosa. Então, olha só a nossa escadinha científica. Em 2010, sinais promissores do uso da ventosa.
2012, né? Em 2014, poucos estudos e baixa qualidade metodológica. Em 2016, a ventosa real, ela tem o mesmo efeito que a ventosa placebo. E agora, em 2026, uma meta-análise não conseguiu demonstrar que a ventosa real é superior ao placebo, ou seja, continua afirmando o que falaram há 10 anos atrás, eles continuam afirmando até agora, que é a ventosa placebo tem o mesmo efeito que a ventosa real, tá? E olha só, gente, aqui que entra um ponto muito importante, é o ponto mais importante aqui desse vídeo. Presta atenção. A ventosa, ela pode proporcionar um alívio imediato da dor. Ela é considerada segura, é uma técnica que a gente, né, pode ser usada aí com um paciente ou outro, mas não existe evidências robustas, não existem evidências boas de que vão afirmar essa melhora funcional. Não existe evidência nenhuma que prove que ela quebra aderência. Não existe evidências que fala que ela elimina toxina. Não existe evidências que mostram que ela existe, que faz algum efeito fisiológico especial, aumento de circulação sanguínea, aumento. Não existe nenhum estudo falando sobre isso, que prova isso, que fala assim, está provado que faz isso. Mas aí surge uma pergunta muito interessante. Será que determinados pacientes poderiam ter mais resultados com a ventosa do que outros? Será que nenhum paciente vai ter bons resultados com o uso dela? E aí é justamente por isso que a avaliação ela é tão importante, é o foco principal, é o que você tem que colocar como prioridade quando chegar qualquer paciente para você atender. É querer, a descobrir o que está acontecendo. É avaliar o seu paciente, é saber quais são as alterações que ele apresenta, as alterações músculo-esqueléticas, e aí sim você priorizar qual vai ser a melhor intervenção para ele. E não simplesmente fazer igual eu fazia. Chegava um paciente com dor, qualquer paciente, eu já atacava uma técnica que era famosa, é famosa. Mas aí eu tenho que olhar a evidência, o que que os estudos, o que que os pesquisadores mostraram para nós, né? Então, isso é algo que eu reforço muito com as minhas alunas. Quando a fisioterapeuta ela aprende a fazer uma avaliação de verdade, ela para de perguntar qual técnica é a melhor, qual exercício eu uso, e ela começa a perguntar assim: quais são as alterações do meu paciente? Quais são as causas da dor dele? Eu preciso descobrir essas causas porque eu vou tratar essas causas e não vou fazer um tratamento ali onde é um tratamento protocolado, onde eu faço tudo igual para todo mundo. É por isso que a sua pergunta principal não é se a ventosa eu vou usar porque é chique e está na moda, mas você deve perguntar assim, o que esse paciente realmente precisa para poder melhorar a dor dele. E não querer usar técnica só porque está na moda ou porque você viu e está todo mundo usando, tá? Então, chega de modinha, a gente precisa ser mais responsáveis com as nossas condutas, a gente precisa saber mais por que que nós estamos aplicando técnicas nos nossos pacientes, ter essa consciência e ter a consciência de usar técnicas que são comprovadas cientificamente, porque é assim que você vai gerar mais resultados, mais efeitos. Então, o jeito certo é, primeiro, avaliar. Primeiro você avalia o seu paciente, primeiro você descobre o que está acontecendo com ele, quais são as alterações musculoesqueléticas, o que que está gerando a dor do meu paciente, que aí sim você monta o seu plano de tratamento em cima dessas causas de dor, e não um tratamento protocolado que você faz com qualquer paciente. Os estudos, né, para quem é minha aluna, consegue. Vou deixar todos esses estudos, essa evolução aqui desses melhores estudos, eu vou colocar lá no nosso grupo, na nossa comunidade de atualizações. Para quem não é minha aluna, você consegue baixar esses estudos dentro da PubMed ou direto na revista de cada estudo, tá? Obrigada, muitíssimo obrigada pela audiência. Eu espero encontrar vocês aqui no próximo episódio do nosso programa Físio Atualizada. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo episódio. Ó, tchau, tchau.